O evangelho de hoje, né, a continuação do evangelho de ontem, o qual do diálogo, né, entre Nicodemos e Jesus. E hoje, né, Deus continua, né, movendo essa experiência. A palavra de Deus está em João, capítulo 3, versículos de 8 a 14. E fala assim para nós: o vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Esse evangelho é o grande ponto, podemos dizer assim, de um ponto essencial em toda a palavra de Deus toda é essencial, mas algo importante é essa experiência. Até meditando aqui, eu fui anotando algo e algo importante para nós. Só na experiência de vida no Cristo morto e ressuscitado, podemos compreender o sentido da nossa vida. É um mergulho nessa experiência desse amor de Deus. É um mergulho na experiência do Cristo morto e ressuscitado, para que nós consigamos sentir, né, ter verdadeiramente o sentido da nossa vida. Né? Somos chamados a doar a nossa vida até o extremo. Para isso a gente precisa compreender, por isso a gente precisa fazer essa experiência, esse mergulho. Ontem eu falava no programa e hoje Deus continua, né, movendo o coração para essa experiência de Deus, provar Deus naquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, no hoje da nossa história. Nesse dia sim, no qual nós estamos, né, precisando e vivendo esse processo de quarentena, de estarmos em casa. Então não podemos esquecer desse agir de Deus, de buscarmos essa experiência nisso. E ele continua, né? Jesus nos propõe um jeito novo de viver, uma maneira nova. Ele nos recria em seu amor doado na cruz, numa cruz dolorosa, sim, no momento difícil, sim, mas ele recria a nossa vida. Ele nos traz uma vida nova. Ele nos põe em pé. E é isso que importa. É isso que nos é chamado, sim. Que nós somos chamados como cristãos batizados a ter uma vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. Nessa entrega de Jesus, nós fazemos esse resgate. E é isso, né? Nicodemos era um homem bom que buscava viver, né, as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Mas mesmo assim, nesse processo dessa experiência, ele está procurando algo mais, ele está procurando a salvação. Porque é interessante a gente saber o que Deus quer, cumprir os preceitos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, mas isso não quer dizer que seremos santos, que nós conseguiríamos estar, o cumprir por cumprir se torna uma lei. E é esse ponto que Nicodemos rompe. Jesus chama Nicodemos nessa experiência a romper, deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, deixar ser levado pelo Espírito Santo. Este é o processo. Jesus convida-o a dar um passo a mais. É isso. Nós, como cristãos, somos convidados hoje, nessa palavra de Deus hoje, no dia de hoje, nisso que nós estamos vivendo, talvez com a perda, com o sofrimento, com a dor, com a perda de um ente querido, nós somos chamados e somos convidados a dar um passo a mais.
A vida não para. Mas nós somos chamados a caminhar com Jesus, passar por esse processo em Jesus. Por isso Ele nos recriou na cruz e na ressurreição. Por isso Ele nos dá uma vida nova na sua ressurreição. Ele faz nova todas as coisas, mas para isso eu preciso crer. Não basta eu acreditar nos mandamentos, viver os mandamentos de Deus e saber que Deus é bom, mas eu preciso fazer essa experiência. Só a verdadeira experiência de Deus nos traz uma vida nova. Nós somos recriados, sim. Nos tornamos pessoas novas como Nicodemos. Por isso é o processo de nascer de novo, sabe, de se tornar filho de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo. Nicodemos precisava mergulhar nessa ação de Deus, nessa liberdade de Deus, que poderia receber e se tornar a salvação dele. Este é o processo meu e seu, que nós estamos vivendo. Para fazermos essa experiência, nós precisamos mergulhar e acreditar que somos conduzidos pelo Espírito Santo, porque recebemos o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito Santo. Na parte de ontem do Evangelho, hoje é a continuação, mas ontem Ele soprou o Espírito Santo. Ficai cheios do Espírito Santo. E eu e você, recebemos esse Espírito Santo no nosso batismo. No momento que nós fomos batizados, nós nos tornamos criaturas novas, nós fomos restaurados em Cristo Jesus. Tudo que era velho ficou. E é exatamente nesse processo, dessa experiência, que Nicodemos recebe essa salvação, se torna salvo, porque ele abraça, ele acredita, ele mergulha, ele entra no seio dessa experiência de Deus, no ventre da experiência de Deus, ser aconchegado no amor de Deus. E é isso que nós precisamos acreditar, precisamos crer, nós precisamos estar envolto nesse amor de Deus que nos gera. É exatamente isso. Essa experiência é ser gerado de novo em Cristo Jesus, na sua ressurreição. Morremos com Ele, mas ressurgimos com Cristo no Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos conduzindo. É o Espírito Santo que nos dá essa vida nova e divina. Olha, vida nova e divina. Esta é a ação de Deus, porque Ele nos dá uma vida nova e uma parcela divina, porque nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Então nos tornamos, também temos uma parcela divina em nós, que nos move, que nos leva e que nos gera uma criatura nova no amor de Deus. Então guarde bem, não basta eu saber os mandamentos e acreditar em Deus, mas eu preciso fazer a experiência do seu amor, porque daí eu passo a ser um instrumento de Deus para as pessoas. É como uma semente, e por isso eu falava que nós precisamos nos consumir até o final, até a última gota, porque o cristão, verdadeiramente cristão, essa semente morre para que gere vida, que saia frutos. E é assim que nós precisamos morrer para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para a nossa autossuficiência, para o desejo de ter, e deixar que Cristo nos conduza, o Espírito Santo nos leve para essa salvação, porque é o Espírito que nos dá uma vida nova e uma parcela divina, a divindade de Deus em nós. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que está em casa nesse dia, mas que receba essa palavra de Deus, essa palavra de amor, de esperança, e tudo isso vai passar. Creia nisso, porque quando eu olho para Jesus, eu foco o meu olhar para Jesus, nada pode interferir esse relacionamento, essa experiência de Deus. Muitas vezes nem a distância, nada pode nos afastar. Então creia nisso, que tudo vai passar, um dia novo vai nascer nessa ação de Deus. Morremos com Cristo, mas ressurgimos. Fazemos essa experiência de sermos restaurados, de uma vida nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e até breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.